Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena e abundante em sua vida. Estamos aqui para mais um culto, para mais um ajuntamento, ainda que online, mas podemos dizer que estamos juntos, estamos unidos na presença do Senhor Jesus. Dele recebemos toda a dádiva, que é a vida, que é a salvação, e nós queremos então prestar a Ele a nosso louvor e a nossa adoração, porque Ele é digno de receber. Quero ler com você um texto da palavra de Deus que está no livro de Salmos. Quero ler o primeiro versículo do Salmo de número 108 e depois os dois últimos versículos do mesmo Salmo. Desejo que você tenha realmente um tempo de culto muito abençoado pela presença do Senhor Jesus. Ele se faz presente com você aí na sua casa, Ele está presente conosco, e por isso nós podemos dizer que dia após dia somos sustentados e somos ajudados por Ele. Diz assim o versículo 1 do Salmo de número 108: Meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Versículo de número 12: Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Queridos, é nesta mesma perspectiva que devemos seguir. Devemos dizer para Deus que o nosso coração está firme nele, está firme na sua palavra, está firme nas suas promessas. Que possamos dizer, e que seja isso mesmo, que o nosso coração esteja firme na promessa de Deus sobre nós, firme na confiança e na fé que devemos ter nele, porque dele vem a ajuda que precisamos. Inútil é o socorro do homem, como o salmista constatou. Certamente ele compartilhou aqui de experiências que ele teve em sua caminhada. Ele percebeu que não vale a pena depositar a confiança e a expectativa nos homens. Por isso que nós declaramos nesta noite a nossa expectativa, a nossa confiança e a nossa fé é colocada em Deus, e com Ele nós conquistaremos a vitória. Queridos, quando colocamos a confiança nele, quando a nossa expectativa é o Senhor, nós somos sustentados por Ele, e Ele nos guia até o lugar onde Ele tem planejado, até o ponto que Ele tem proposto para que cheguemos. Então a proposta de hoje é: tenhamos o nosso coração firme na palavra, firme em Jesus, tenhamos o nosso coração firme na fé no Senhor, e certamente com Ele teremos vitória. Eu quero orar com você, agradecendo a Deus pela sua presença, pelo seu amor. Eu quero convidá-lo a agradecer a Deus pelo presente da vida, e não da vida que temos aqui somente, mas da vida eterna que temos na pessoa de Jesus Cristo. Bênçãos como esta nós devemos realmente agradecer, porque não seria possível recebermos uma tão grande bênção como esta da vida eterna, se não fosse por Jesus. Por isso que nesta noite o nosso coração transborda de gratidão e alegria. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado
por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos encontrarmos na Tua presença. Senhor, ainda que este ajuntamento, esta reunião esteja acontecendo de uma forma online, virtual, mas o nosso encontro com o Senhor, a Tua presença conosco, não é online, não é virtual, é real. O Senhor se faz presente, e a Tua presença, Senhor, com cada um de nós, é que faz com que estejamos unidos, todos aqueles que estão participando deste culto. Por isso queremos Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, e a maior e a melhor de todas as bênçãos é a vida eterna que temos na pessoa de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pela certeza, pela convicção que temos. Nesta noite, nós declaramos como salmista: o nosso coração está firme, ó Deus, firme no Teu amor, firme na Tua palavra, firme nas Tuas promessas, e declaramos que a nossa expectativa e a nossa confiança não colocamos em homem algum, somente colocamos no Senhor, de quem temos a vitória todos os dias da nossa vida. Oramos e fazemos desta forma, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero neste momento convidá-lo a dedicar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas. Através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, nós expressamos a Deus a nossa gratidão, o reconhecimento que temos de que tudo que temos recebido, de que tudo que temos não vem de outra fonte senão da pessoa de Deus. É Ele quem nos dá oportunidade de trabalho, é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos dá ânimo para trabalharmos e exercermos a nossa profissão, o nosso trabalho. Reconhecemos que tudo vem dEle, e por reconhecermos isto, nós queremos honrá-lo com os nossos recursos, queremos honrar o Senhor também com as nossas ofertas e o nosso dízimo, a fim de que mais pessoas possam conhecer o amor de Deus já manifesto em nossas vidas, revelado a cada um de nós. Eu quero agradecer a você que, em meio a esta pandemia que estamos enfrentando, não obstante as preocupações da vida, e principalmente em tempos como este, você tem se mantido firme no propósito aí de manter-se fiel às contribuições. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa a cada dia retribuir e recompensar em bênção, em saúde, em vitória, porque, queridos, com toda certeza, um coração generoso, ele é um coração abençoado e também um coração abençoador. Continue nesta linha, continue fazendo assim, e certamente o Senhor será honrado por tua vida, e nisto o nome do Senhor Jesus sempre será glorificado. Quero convidá-lo para participar conosco todos os dias, de segunda a sexta-feira, da nossa live de oração, que acontece às 15 horas, que você possa unir-se conosco em oração. Ali você tem liberdade também de compartilhar os seus pedidos, e as pessoas que estão conectadas nesta live, registra aí os pedidos que têm sido colocados nos comentários, e juntos nós oramos uns pelos outros, crendo na ação, na intervenção e no milagre do Senhor Jesus.
Que Deus te abençoe sobremaneira. Agora a Romeica e o grupo de louvor nos conduzirá, e que você possa cantar junto, que você possa celebrar junto, porque o Senhor se faz presente conosco. E depois o presbítero Paulo Rogério estará trazendo ao nosso coração a palavra do Senhor. Vamos adorá-lo com toda a alegria do nosso coração nessa noite. Você que está em casa, vamos adorá-lo? Bora lá. Nas palmas. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente sempre pode confiar. Ele é o socorro presente no meio da angústia, no meio da tribulação. Ele também é o único que pode renovar o nosso ser, pode renovar o nosso coração. Ele é o único que pode fazer tudo diferente dentro de nós, para que nós possamos ser a imagem e semelhança dele. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Louvado seja Deus por nós podermos nessa noite entoar nossos cânticos, louvores e adoração a Ele. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Nessa noite temos o privilégio de compartilhar da sua palavra e que você esteja com o seu coração aberto ao ensejo da canção. Nós vamos falar justamente sobre o nosso coração. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 22 ao versículo 26. Nós vamos ler, então, esses versículos apenas. Ezequiel 36, versículo 22 ao versículo 26. Diz assim: Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Versículo 26, que é o versículo ao qual nós teremos como base dessa palavra. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Vamos orar uma vez mais? Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor fez neste dia. E nesta noite, Senhor, nós queremos uma vez mais meditar na tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para fluir, ó Deus, nos nossos corações, e que seja assim um tempo onde o Senhor possa nos direcionar.
se for assim a sua vontade, ó Pai, que o Senhor possa de algum modo, de alguma forma usar a minha vida para falar com os meus irmãos através desta palavra, como o Senhor falou comigo. E que seja esse um tempo onde o teu nome seja honrado e glorificado. Assim, ó Deus, eu oro grato a Ti pela Tua palavra e faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, o assunto que nós vamos tratar nesta noite é algo muito importante, que é o nosso coração. Mas o contexto histórico do livro de Ezequiel é a Babilônia. Ou seja, durante os primeiros anos do exílio babilônico, provavelmente em 593 a 571 a.C. Nabucodonosor, ele levou cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia em, vamos dizer assim, em 3 etapas. Jovens judeus que foram escolhidos e deportados para a Babilônia, entre eles Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Depois disso, cerca de 10.000 cativos foram levados também à Babilônia, e entre esses estava Ezequiel. As forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo, e a maioria dos sobreviventes foram então transportados para a Babilônia. O ministério profético de Ezequiel ocorreu durante o período mais tenebroso da história do Antigo Testamento. Mas a condição de Ezequiel, como porta-voz de Deus com o título Filho do Homem, dá testemunho do Deus soberano e a serviço do qual ele foi comissionado a fazer. Em Ezequiel 36, que é o texto que nós lemos, o Senhor Deus, então, ele promete a Israel que irá restaurá-lo. Além disso, fará sair a vergonha implantada pelo cativeiro e humilhará as nações que se alegraram com o sofrimento daquela nação. O Senhor deixa mais uma vez claro que o motivo do seu juízo sobre Israel foi o procedimento ruim que tiveram. Profanaram o nome do Senhor e o seu santo templo. Além disso, se prostituíram com os deuses de outras nações e abandonaram a aliança com o Senhor. Contudo, pela sua misericórdia, ele promete então restaurá-los. A dor, a vergonha, a fome, a miséria, a derrota, enfim, tudo isso será substituído pela graça e pelo favor de Deus. Tudo o que precisamos é entender que uma vida de intimidade com o Senhor é extremamente necessária. Tudo o que precisamos é essa vida de proximidade com o Senhor. Se tivermos, de fato, uma aliança sincera e produtiva com o Senhor, todas as áreas das nossas vidas desfrutarão da sua bondade. Eu queria então destacar no capítulo 36 do texto que nós lemos, o versículo 26, que diz que darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então este é o versículo que eu gostaria de nós pensarmos um pouco. Eu queria falar especificamente de um órgão extremamente importante no nosso corpo, de suma importância para nós, mas também um órgão muito precioso, muito importante para Deus, que é o coração. E nós muitas vezes falamos do coração, mencionamos coração, mas o que de fato significa coração? Se nós olharmos para a definição que o dicionário traz para nós, vai dizer que é um órgão oco, de forma ovoide, que é o centro motor da circulação do sangue. É no peito que nós sentimos pulsar este órgão. É a sede suposta da sensibilidade moral, das paixões e dos sentimentos. É o conjunto das faculdades afetivas, amor ou afeição completa. Diz ainda que nele armazenamos generosidade, sentimento, brio, coragem. E hoje pela manhã tivemos uma palavra de encorajamento para as nossas vidas. Reflexos da alma, valor, memória, caráter, índole, simpatia, amizade e tantas outras coisas.
Ainda diz a definição do dicionário que o coração é o símbolo do amor de Jesus ao gênero humano. Até nessa definição, há o reconhecimento que o coração é o símbolo de Jesus para com o seu povo. O coração, ele é então um órgão vital. Para ter um coração saudável, nós precisamos de alguns fatores, como por exemplo, algumas atividades físicas, uma alimentação saudável, entre outras coisas. O coração, ele bombeia sangue para todo o corpo e sem falhar algum órgão. Assim como os pulmões ou o fígado, se o coração parar, todo o resto para. Extrema é a sua importância para o nosso corpo. Todas as células do nosso corpo que necessitam de oxigênio para viver. E o papel do coração é enviar sangue rico em oxigênio para todas as células que compõem o nosso organismo. Esse é o trabalho, o papel fundamental que o coração exerce nas nossas vidas. Mas nós não estamos aqui para uma aula do corpo humano, de biologia, ou para questionarmos as definições que os estudiosos estabeleceram para o coração. Nós estamos aqui para falar de um órgão importantíssimo para o nosso corpo. Um órgão responsável por funções vitais em nosso organismo e que por vezes ele pode decretar a vida ou a morte. Talvez você já se deparou com alguma situação onde se disse fulano de tal teve morte cerebral, mas o coração ainda não parou. Por isso não foi decretada a sua morte. Mas eu quero lembrá-los que este é um órgão importantíssimo também para Deus. Suma importância para Deus. A palavra coração, ela aparece na Bíblia por mais de 800 vezes. Ela é mencionada, o coração é mencionado mais de 800 vezes. Tamanha é a sua importância para Deus, o relacionamento dele conosco. Isso tudo mostra que nós temos que cuidar muito bem do nosso coração. Temos que ter zelo por ele, porque ele é de suma importância para nós. Nosso coração é um instrumento importantíssimo nesse relacionamento com Deus. Deus fala ao nosso coração. A pergunta que fica então para nós nesse início de culto é: como está o seu coração? Você tem avaliado isso? Você tem analisado isso? Tem parado para pensar neste tempo de como que está o seu coração? Deus conhece perfeitamente, conhece a fundo o meu e o seu coração. E o nosso coração pode nos levar a decisões importantes em nossas vidas, e uma delas é de caminharmos ou não com o Senhor Jesus. É de tê-lo ou não em nossos corações. Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, versículo 9 e 10 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Da perspectiva bíblica, o coração não é somente o centro das emoções, das afeições, mas também do intelecto e da vontade. Crer em seu coração, como diz o texto, pois ali estão armazenadas as coisas mais secretas, mais duradouras, mais importantes da nossa vida. Compreende a fé no íntimo, ou seja, crer com o coração, bem como a confissão exterior, declarar com sua boca. O símbolo do amor é o coração. Portanto, quando cremos em nosso coração, isso se torna algo duradouro e eterno. O texto de Ezequiel fala de um coração de pedra e fala também de um coração de carne. E eu gostaria de falar um pouco sobre o coração de pedra. Você talvez já usou ou já ouviu essa expressão. Fulano tem um coração duro. Fulano tem um coração de pedra. Talvez você tenha ouvido alguém dizer a você, ou você disse a alguém: o seu coração é um coração duro, o seu coração é um coração de pedra. Assim como diz a minha esposa, o seu coração é um coração peludo. Pedra é um corpo duro, sólido, de natureza rochosa, geralmente utilizado nas construções. Algo ou alguém duro, insensível,
coração de pedra. Alguém ignorante, desprovido de inteligência. Nem todas as pessoas têm um coração sensível, flexível e ensinável como desejamos. Muitos têm ou agem com dureza de coração, o que muitas vezes dificulta algumas ações, o que complica alguns contextos. O coração de pedra nós podemos observar também como um solo pedregoso, impróprio para receber a boa semente e que possa assim vir a produzir frutos. Lá em Mateus 13 nós temos a parábola do semeador que vai ilustrar isso para nós. É muito comum em nossos dias nós depararmos com situações onde as pessoas agem ou reagem com um coração duro, frio, soberbo, às vezes até com uma certa arrogância. E um coração assim fechado, praticamente impossível de ser mudado. Aos nossos olhos, vemos que muitas vezes aquele coração é inacessível. Erramos quando achamos que nós podemos mudar o coração das pessoas. Tentamos, batemos na mesma tecla, mas não somos nós que fazemos isso. Mas isso também é um pouco complexo, porque às vezes essa dureza de coração que as pessoas têm, ou um coração de pedra, vamos dizer assim, pode acontecer por algumas razões. Algumas delas, pessoas que tiveram uma criação difícil, pessoas que tiveram relacionamentos ruins com os seus pais, pessoas que foram abandonadas pelos pais, pessoas que ainda cultivam algumas feridas abertas nos dias de hoje, que trazem essas feridas do passado, relacionamentos frustrados, decepções, traições, perdas, tudo isso pode colaborar. Não estou querendo justificar quando a pessoa tem um coração de pedra, um coração duro, mas esses pontos, essas ações podem, de alguma forma, colaborar para que nos dias de hoje este coração continue sendo endurecido, continue sendo inacessível. Mas eu quero pensar com você, em meio a algumas características, 3 de um coração ou de pessoas que têm corações duros, corações de pedras, como diz o texto de Ezequiel. E a primeira característica de um coração de pedra, uma pessoa que tem um coração duro, são pessoas autossuficientes. Eu queria usar o texto de Êxodo, capítulo 8, no versículo 15, que diz: mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. O faraó ele tinha um coração muito endurecido, isso é, petrificado espiritualmente falando. E quando lemos Êxodo, que Deus endurece o coração de Faraó, vemos que ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. Alguns comentários bíblicos dizem que Deus fez isso para desmoralizar, vamos dizer assim, ou mostrar que existe um único e soberano Deus, mostrando assim a sua superioridade e que a glória é somente dele. Cada vez que Faraó endurece o seu coração, Deus mostra que aquilo que Faraó tinha como deuses, por exemplo, o Deus do Nilo, que era do rio Nilo, que Deus transformou a água em sangue, Deus Sol e outros, na verdade não eram deuses, eram criações do próprio Deus. E se são criadas por Ele, o domínio está em suas mãos. Pessoas autossuficientes, elas não gostam de depender dos outros. E principalmente não entendem a necessidade que nós temos de depender única e exclusivamente de Deus. Costumam até mesmo a questionar quando dizemos que dependemos de Deus, porque elas conseguem depender somente de si mesmas. Não querem ajuda de ninguém. Podem até se prejudicar, mas não pedem ajuda. Não dão o braço a torcer, mostrando assim que não precisam de ninguém. Autossuficientes. Confio no meu esforço, no meu braço, nas coisas que faço do meu jeito. Gostam de ter o controle nas suas mãos. Gostam de estar à frente. Gostam de estar regendo todas as coisas. O homem sonha com a liberdade
e uma vida plena. Penso que é assim com todos nós. Porém, quando essa autossuficiência toma conta da pessoa, ela acaba produzindo o contrário, ou seja, uma escravidão e até mesmo a morte. Essas pessoas, elas não admitem que alguém saiba mais do que elas, ou que possam fazer melhor do que elas. Não gostam de reconhecer o sucesso das pessoas, não gostam de dar oportunidade para as pessoas. Antes, normalmente se entristecem quando percebem que alguém está obtendo um sucesso, crescendo, avançando. E nós podemos lembrar daquele versículo que diz que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas para alguns, se alegrar com os que se alegram é algo tão difícil. Você se alegrar com o sucesso, com a conquista, com a vitória do outro, muitas vezes, no teu coração, isso não confirma. E talvez você tenha tido experiências no seu trabalho, por exemplo, quando você foi reconhecido, quando você foi promovido. Algumas pessoas não entenderam isso. Pessoas que não se alegram com a sua alegria. O famoso eu me basto, para mim eu sou suficiente. A Bíblia diz que Faraó tinha um coração duro, ou seja, um coração resistente a Deus, um coração fora da vontade de Deus. Era, vamos dizer assim, um verdadeiro coração de pedra, no qual nenhuma semente divina pudesse brotar. O coração de Faraó era inacessível. E nos dias de hoje, nós vemos que muitos endurecem o seu coração, só fazem as coisas do seu próprio modo, não seguem direções, orientações, não são capazes de ouvir conselhos ou sugestões, e quando isso acontece, têm dificuldade de aceitar. São incapazes também de admitir os seus erros. A autossuficiência é um mal nos nossos dias, porque nós precisamos uns dos outros, e este tempo de pandemia ou de quarentena, nós temos visto, tem mostrado para nós o quanto precisamos uns dos outros. Isso tem sido notório, e eu penso que é um momento de nós aprendermos o quanto precisamos uns dos outros, tirar as barreiras e se aproximar daquelas pessoas que talvez não tínhamos tanta proximidade assim. Um coração de pedra pode tornar uma pessoa autossuficiente, pelo seu poder, pelo seu status, pelos seus recursos, mas nada disso pode favorecê-lo no dia do juízo de Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 3 e 4, diz assim: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, aos Gálatas, traz essa recomendação muito oportuna para pessoas que se sentem autossuficientes. Uma outra característica que eu gostaria de abordar são de pessoas com um coração de pedra. São pessoas desobedientes e teimosas. E eu queria usar o exemplo de Jonas, lá no capítulo 1, que diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Jonas, um profeta levantado por Deus para pregar o arrependimento a um povo contaminado pelo pecado. Deus deu uma direção, mas Jonas escolheu não obedecer. O coração de Jonas estava fechado para aquele povo, para os ninivitas. Jonas vai para o outro lado. Jonas faz o caminho inverso. Jonas muda de direção, sai da presença e do propósito de Deus. Muitas vezes, a nossa desobediência e a nossa teimosia, além de nos afastar da presença de Deus, pode trazer também prejuízos, não somente para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Todos aqueles que fazem parte do nosso contexto, do nosso convívio. Pessoas desobedientes e teimosas são pessoas que insistem em seus pensamentos errados só para não admitirem que se equivocaram.
E com isso, muita gente acaba sendo prejudicada por causa dos seus caprichos. Nínive seria destruída e Jonas deveria pregar a palavra de arrependimento como o Senhor direcionava. Aquele povo tinha uma sentença, mas Deus envia Jonas para pregar a sua palavra. Mas ele não entendeu assim. Jonas resiste à ordem, à direção de Deus. Desobedeceu a sua orientação e colocou em risco não somente a sua vida, mas também a vida dos ninivitas. Essa atitude de Jonas trouxe um vento forte, um temporal, tempestade, sobre o navio ao qual ele estava, ao qual ele entrou para seguir um outro caminho, um outro direcionamento. E novamente Jonas coloca em risco a sua vida e da tripulação que estava com ele. Quando desobedecemos, ou quando insistimos em não seguir a orientação de Deus, nós passamos por ventos, tempestades temporais terríveis sobre as nossas vidas e sobre as pessoas que estão na caminhada conosco. Lembre que a nossa desobediência pode ter um preço, e um preço que será muito difícil de ser pago. Um coração de pedra, ele pode gerar desobediência, teimosia, trazer problemas, trazer tempestades sobre as nossas vidas, e tempestades que dificilmente conseguiremos enfrentar, passar por elas. Jeremias 17, versículo 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Do coração depende toda a sua vida. E por isso a iniquidade não deve ter licença, permissão para arraigar-se. Caso contrário, se isso acontecer, não teremos um coração saudável que possa nos orientar, que possa nos direcionar, um coração que nos dê a condição de confiar na sua direção. Sendo assim, as nossas decisões, as nossas ações podem trazer desobediência e teimosia, e consequentemente o sofrimento e o lamento para nós, para as pessoas que estão conosco, devido à nossa desobediência. Terceira característica de um coração de pedra, ou de pessoas que têm um coração de pedra. Pessoas que são rancorosas, ou seja, o rancor, a mágoa, o ódio. Uma mágoa profunda, são pessoas que trazem uma mágoa profunda, ocasionada por uma ofensa recebida ou instigada por situações anteriormente vividas que trazem do passado um grande ressentimento. Excesso de ódio guardado, não sei se você conhece alguém assim, não sei se você já conversou com alguém assim. Ódio não demonstrado, raiva, ira, palavras fortes, pesadas. Existem pessoas que fazem do seu coração um verdadeiro depósito de lixo, um lugar escuro, sombrio, onde armazenam coisas ruins, decepções, frustrações, mágoas que não conseguiram tratar, que não conseguiram limpar. Algumas dessas situações nós vemos, por exemplo, em Saul. Lá em 1 Samuel, no capítulo 19, no versículo 1. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção em matar Davi. Tudo corria bem com Saul, mas veio a inveja, veio o ódio, veio o rancor e tudo começa a mudar na vida de Saul. A inveja, o ódio, só fez parecer o que já estava dentro do coração de Saul. Isso gerou emoções como uma baixa autoestima, ódio, suspeita, medo, culpa, ira. Saul tinha medo de Davi, como o capítulo menciona algumas vezes. Ele pode ter sentido medo de perder a sua posição real, ou medo de que Davi se tornasse um herói, vamos dizer assim, absoluto de Israel. Mas a principal fonte do medo de Saul em relação a Davi era porque o Senhor era com Davi e o Senhor tinha se retirado de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel levantado por Deus porque o povo pedia um rei. Saul tinha tudo para ser um homem de êxito, de sucesso, mas acabou fracassando.
começou bem, mas não terminou tão bem assim. Suas decisões foram desastrosas, foram complicadas, erradas. Saul endureceu o seu coração, perdeu a comunhão com Deus, não buscava mais a Deus, não buscava mais a face de Deus. Saul está em crise. E muitas das vezes tentando justificar os seus erros e as decisões incorretas. Fez manobras que trouxe prejuízo para ele, partilhou de um ciúme doentio e quando Davi foi ungido rei, derrotou Golias, estava a serviço de Saul. Davi se sobressai, isso traz ciúme para o coração de Saul. E diz a palavra que as meninas cantavam nas ruas, os soldados assoviavam em suas fileiras, as mulheres entoavam cânticos em sua casa, e isso indignou Saul, porque cantavam: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E aquilo mexeu com Saul, aquilo irou Saul. Ódio é um fogo destruidor. O ódio é um fogo destruidor. É uma porta aberta ao diabo. Um espírito maligno, então, se apossa de Saul. Saul cai nos seus próprios laços do pecado, em decorrência da sua ira, do seu ódio, do seu rancor, das mágoas, joga-se sobre sua própria espada. Provérbios 29, versículo 1, diz: o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, ou seja, sua coluna, o pescoço, a cabeça, aquele que não faz isso, será quebrado repentinamente, sem que haja cura. O que distinguiu Saul do seu sucessor Davi não foi o pecado, porque ambos pecaram contra Deus. A diferença é que Davi, quando foi confrontado, ele se arrependeu, e Saul tornou-se ainda mais endurecido, um coração ainda mais duro. Saul pensava apenas na sua própria glória, mas Davi pensava na glória de Deus. Buscava a glória de Deus. O ódio então toma conta de Saul, do seu coração, e isso o cegou os olhos, sua razão, o seu temor a Deus, e ele não viveu o arrependimento. Ele não se arrependeu, e o perdão que trouxe doença para a alma de Saul. O ódio, o rancor acabou trazendo uma doença incurável à alma de Saul. Ele não se arrependeu. E eu gostaria de pedir para que você, nesse momento, refletisse se você tem, a exemplo de Saul, armazenado ódio, rancor, mágoas no teu coração. É bem verdade que as circunstâncias da vida, as pessoas que fazem parte do nosso contexto, muitas vezes nos ferem, trazem para o nosso coração dissabores, tristeza, coisas que nós não entendemos, não compreendemos, mas isso não pode ser motivo para você deixar armazenado no teu coração situações, sentimentos ruins como esse. Isso traz problemas para você, traz problemas para as pessoas que estão ao seu redor, porque você acaba externando isso. Se há algo no seu coração, a exemplo dessas pessoas que nós compartilhamos, que nessa noite você possa ter o entendimento de que é necessário limpar isso do seu coração. É necessário tirar isso do seu coração. Nós falamos de pessoas autossuficientes, pessoas desobedientes, pessoas rancorosas. São apenas algumas características ou alguns exemplos de pessoas que têm o coração duro. Se você assim conhece alguém, se você por algum motivo tem agido dessa forma, hoje é o dia que o Senhor preparou para que isso possa ser mudado. E o texto que nós lemos no início, e o versículo que eu destaquei, Ezequiel 36, versículo 26, ele vai dizer que o Senhor diz que vai tirar esse coração de pedra e dar um coração de carne. Deus está afirmando que haverá restauração ao povo e que vai tirar daquele povo o coração de pedra e vai dar ou colocar no lugar um coração de carne. Coração de carne no sentido não carnal, em oposição ao espiritual, mas um coração impressionável e dócil, apto para manter, para receber a boa semente. Novamente aqui eu me refiro à parábola do semeador. E lá em Mateus 13, 8 diz que outra, ou no caso, semente, ainda caiu
em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Este é o desejo do Senhor, que o seu coração de carne possa receber essa boa semente. Terra boa, terra frutífera, que dá boa colheita. É isso que o Senhor espera ao trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Irmãos, o que Deus está falando é a respeito da transformação da mente e do coração daquele povo. E é isso que Ele continua querendo fazer conosco nos dias de hoje. É isso que Ele quer fazer conosco nesta noite. Todos os dias o Senhor deseja mudar, moldar o nosso coração. Mas, por vezes, o nosso coração se enrijece. Por vezes, por circunstâncias, por questões, o nosso coração ele endurece e fica difícil para que o Senhor possa trabalhar. As atitudes que temos em razão deste coração endurecido acabam se sobressaindo, acabam falando mais alto, e o coração que Deus quer nos dar, que é um coração de carne, o coração que Ele deseja que nós tenhamos, ele fica encoberto, fica oculto, fica escondido, as pessoas não conseguem ver. Lembre-se de que Deus sempre providencia o que requer da parte do seu povo. Carne, no Antigo Testamento, muitas vezes é o símbolo de fraqueza e de fragilidade. Já no Novo Testamento, representa a natureza pecaminosa como uma força que se opõe a Deus e a sua vontade. Mas aqui no texto de Ezequiel 36, no versículo 26, o coração de carne representa, em contraposição à pedra, um coração dócil e maleável. O homem não pode tornar-se um novo coração. Ele não pode ter por si só um novo coração, a menos que Deus o dê, que Deus possa agir, pois a Deus cabe tanto o querer quanto o realizar. Então, este coração, o Senhor viu em Davi. E nós podemos ver lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, que diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Em Atos 13, 22 diz: Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. O Senhor ele envia Samuel à casa de Jessé, porque ali ele escolheu um rei. Um dos filhos de Jessé seria ungido rei. Samuel, chegando, então pede que Jessé pudesse apresentar os seus filhos. E interessante nesse contexto que o profeta ele vai avaliando, ele vai analisando, e que aos seus olhos, como diz a palavra, é diferente. O julgamento, o entendimento, o conhecimento. E então podemos dizer assim que o profeta ele acaba observando a aparência, o intelecto, a estatura, o comportamento e tantas outras coisas. E o Senhor diz a Samuel: Este eu tenho rejeitado, porque não vejo como você vê o que está diante dos teus olhos, mas eu, o Senhor, olho para o coração. E após passar todos os filhos, Samuel diz: O Senhor não escolheu nenhum deles, porque o Senhor ia dizendo: não é este, não é este. Você tem mais filhos? Samuel diz a Jessé, assim: tem um que está lá fora, mas está trabalhando, está cuidando das ovelhas, é o menor. E Samuel então diz: manda chamá-lo. E quando Davi chega, o Senhor diz a Samuel: é este, levante-se e unja, porque é esse que eu escolhi. Queridos, nada mais lindo e mais maravilhoso do que ver o agir do Senhor, a forma como Deus olha para nós, porque nós temos os nossos julgamentos, as nossas opiniões, os nossos questionamentos, mas Deus, Ele olha para o coração, para a motivação, para o mais íntimo e mais profundo. Por isso que nós nos equivocamos, por isso que nós nos erramos, por isso que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mas Deus, Ele olha
para o coração. Deus não tem como, não temos como esconder de Deus a real motivação do nosso coração. Davi estava trabalhando, cuidando de poucas ovelhas, o que era um serviço desprezível naquele contexto. Mas Davi tem os olhos do Senhor sobre ele, porque Deus conhece o seu coração. Davi é um homem segundo o coração de Deus, o menor, talvez esquecido, o menos cotado, mas um servo ao qual Deus se agrada do seu coração. Eu quero ir fechando essa mensagem, dizendo que o Senhor tem um novo coração para nós. Se você ainda não aceitou esse novo coração, hoje é o dia da decisão. Se você já recebeu esse novo coração, mas diante da caminhada, das circunstâncias, dos problemas, diante das pedras no caminho, você por algum motivo deixou com que esse coração fosse enrijecido, endurecido novamente. Se isso aconteceu, esse é o dia que o Senhor fez, para que você tenha novamente este coração sensível à voz do Pai. Hebreus 4, 7 diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas o texto de hoje deixa claro que às vezes nós mesmos, nos considerando cristãos ou crentes, como você queira chamar, endurecemos o nosso coração. O texto, o versículo diz que não devemos estar com o coração duro quando ouvimos a voz de Deus. Isto é uma mensagem necessária para os nossos dias. Isso é importante para os nossos dias, pois normalmente só ouvimos a nossa própria voz, ou a voz de pessoas que estão ao nosso redor, as vozes do mundo, mas não ouvimos a voz de Deus. Não queremos ouvir a voz de Deus. E a voz do nosso próprio coração pode ser uma voz enganosa. Então, quando Deus fala conosco, nós ignoramos, porque não nos interessa ouvir essas coisas que não está de acordo com o nosso coração. Temos essa dificuldade de rejeitar, de resistir. A dureza do nosso coração nos impede de viver as bênçãos, as mais maravilhosas bênçãos, viver e desfrutar de cada uma delas que o Senhor já preparou para nós, já está reservado para nós, devido à dureza do nosso coração. Não sejamos insensíveis, tenhamos um coração ensinável, um coração amável, perdoador, sensível à voz de Deus, um coração disposto a obedecer, um coração transformado, regenerado, puro, limpo, que agrade ao Senhor. Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Davi, mesmo Davi, ao se arrepender de um erro, ele escreve esse salmo, então mostrando que o seu coração estava na presença do Senhor. Um coração, meus irmãos, como o coração de Jesus, obediente, temente e submisso à vontade do Pai. Um coração de servo, um coração que te amou incondicionalmente, um coração que demonstrou por você todo o amor, independentemente do que você é, do que você fez, Ele te amou e deseja o seu arrependimento, deseja que você se entregue a esse amor incondicional. Um coração de Jesus foi a ponto de pagar o preço por cada um de nós, preço com a sua própria vida, preço pelos nossos pecados. E Jesus então, por esse amor, com esse coração submisso à vontade do Pai, é verdade que Jesus em algum momento disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. O quanto que nós estamos com o nosso coração disponível para que Deus faça a sua vontade em nós e através de nós. O quanto que você tem se colocado à disposição do Senhor para que através do seu coração vidas sejam alcançadas. Este novo coração vai implicar no abandono do pecado, da maledicência, na busca de uma vida em santidade, na disposição de melhor servir a Deus
e ao próximo. Falamos no começo que este tempo tem sido um tempo de estender as mãos, de nos darmos ao próximo, de ajudar ao próximo. Talvez você possa estar se perguntando, mas eu já aceitei ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E quando eu aceitei, Ele já trocou o meu coração. Não é bem assim. Quando aceitamos ao Senhor Jesus, é o primeiro passo. Porém, isso não está automaticamente condicionado a um novo coração. Você precisa permitir, você precisa querer, você precisa desejar mudança. Em todo tempo, o Senhor está pronto para que você mude. Mas muitas vezes, como nós vimos, um coração endurecido, autossuficiente, desobediente, teimoso, ou um coração com mágoas, rancoroso, ele não permite a ação de Deus. Deus não pode mudar se você não permitir, se você não querer, se você não desejar. Então, o fato de você aceitar Jesus é um grande passo. Louvado seja Deus, mas permita também que Ele possa trabalhar no teu coração. Que Ele permita que Ele tenha acesso no mais íntimo e no mais profundo que está no teu coração. Precisamos permitir esse acesso todos os dias. Todos os dias precisamos abrir o nosso coração e dizer para Deus: Deus, sonda o meu coração e vê se há algo ruim, algo mal, algo que possa me corromper, que possa me impedir de caminhar, que possa me afastar da sua presença. Tira isso, Senhor. Limpa isso, Senhor. Precisamos abrir as portas do nosso coração todos os dias, para que Ele faça morada permanente nos nossos corações. Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Um coração de carne é um coração dependente de Deus. É um coração obediente e flexível, sensível, e é um coração perdoador. Com isso eu quero encerrar essa mensagem, dizendo que possamos assim refletir sobre a condição do nosso coração. E a pergunta que eu fiz no começo, de como está o seu coração, eu quero fazer novamente. Como está o seu coração? Mas quero acrescentar, como ficará o seu coração após nós meditarmos nessa palavra. O Eliezer vai nos conduzir em um cântico. Enquanto ele conduz essa canção, eu gostaria que você refletisse, que você meditasse diante daquilo que nós falamos, dos exemplos, dos textos e daquilo que Deus espera de cada um de nós. Eliezer. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado.
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Querido Deus, nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos ter acesso ao Senhor, ó Pai, e à tua palavra. Senhor, nesta noite nós falamos de algo muito importante, de extrema importância para nós, que é o nosso coração. Senhor, um local onde nós desejamos que o Senhor habite, um local onde desejamos que o Senhor esteja de forma permanente, um local onde o Senhor usa para falar conosco. Mas por vezes, ó Pai, o nosso coração ele é endurecido. Por vezes o nosso coração nos faz sermos desobedientes, ó Pai, sermos autossuficientes, ó Deus, e nós queremos nesta noite pedir, ó Pai, que o Senhor possa dar um coração igual ao teu, Senhor. Por vezes as circunstâncias da vida nos levam, Senhor, a tomar atitudes, decisões que trazem um reflexo de um coração duro, de um coração, ó Deus, enrijecido, de um coração mau, mas em nós, Senhor, nada de bom há, se não for o Senhor, a tua presença, a presença do teu Espírito, que quando nós declaramos que tu és o nosso Senhor e Salvador, passa a habitar em nós. Mas nesta noite, ó Pai, nós queremos que o Senhor possa trocar, mudar, trabalhar no nosso coração, de um modo em que esse coração seja um coração de carne, maleável, sensível, aberto, disponível para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa fazer morada, para que o Senhor possa, ó Deus, nos conduzir nas decisões, nas ações e, acima de tudo, nas reações, ó Pai. Deus, nesta noite, muda o nosso coração. Se há algo em nós que não condiz com a Tua vontade, com o Teu querer, ó Deus, assim, molda, trabalha, Senhor, de um modo em que nós estejamos totalmente alinhados com a Tua vontade, Senhor. Muda o nosso coração nesta noite. Coração, Senhor, que esse precisa ser mudado, porque somos insensíveis, somos frios, indiferentes, muitas vezes, ó Pai, soberbos, mas nesta noite nós queremos olhar para o exemplo, ó Pai, de Davi, quando o Senhor diz que ele é um homem segundo o seu coração, e queremos, ó Pai, ter um coração segundo, ó Deus, o teu coração nas nossas vidas. Queremos seguir como Jesus, submetendo-se à sua vontade, ao teu querer e ao teu propósito. Senhor, nos ajuda, porque nós precisamos, nós dependemos de Ti, ó Pai, em todo o tempo nós dependemos de Ti, da Tua graça, do Teu favor. Senhor, que nessa noite o nosso coração possa se encher, possa se inundar da Tua presença. Talvez estejam pessoas assistindo, ó Deus, e pessoas que se identificaram, ó Deus, com algumas características de um coração endurecido. Pai, que nessa noite o Senhor possa ter acesso a elas, que o Senhor possa ter acesso a cada coração autossuficiente, que o Senhor possa ter acesso a cada coração, ó Deus, rancoroso, que o Senhor possa ter acesso a cada coração desobediente, e que essas pessoas possam se abrir para o Senhor e permitir que o Senhor esteja assim, ó Deus, trabalhando, agindo, mudando e transformando. Dá-nos, ó Pai, um coração igual ao Teu, transformado, regenerado, um coração, ó Pai, que se agrade do Senhor estar presente. Obrigado, Deus, por este culto, por esta noite e pela Tua palavra. Abençoa-nos na semana, Senhor, como a palavra que recebemos pela manhã, uma semana onde nós estejamos encorajados, que haja coragem no nosso coração para tomar as decisões e mudar aquilo que não agrada ao Senhor, e que o nosso coração esteja totalmente sensível
a tua voz e que não sejam eles endurecidos. Assim, ó Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, o batismo no Espírito Santo, seja com toda a igreja, que nesta noite deseja um novo coração, que deseja coragem para enfrentar os desafios que vêm pela frente, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos terminar esse culto cantando ao Senhor. Uma semana abençoada na presença do Senhor. Coragem e um coração sensível à voz do Pai. Deus abençoe. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu.